de alça, queridos, como vocês estão? Que alegria, gratidão ao nosso eterno Abba, através de Yahshua Mashiach, né, pela essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, né, para compartilhar com vocês sobre libertação. Para hoje nós iremos falar sobre cegueira espiritual. Como é que é receber uma cegueira espiritual? Como que é a atuação de um feitiço através dos olhos? Quais os danos que pode causar a você, a sua vida? Né? Uma pessoa que está cega espiritualmente, né? Ela não consegue ver além dos olhos. Ela vê, mas não enxerga. Ela ouve, mas não escuta. Isso é muito perigoso, né? E esses feitiços são muito comuns, né? São muito comuns e são lançados sempre. Mas antes, vamos orar? Pai, ministra nossos corações através de Yahshua Mashiach essa palavra, nos dando entendimento, percepção espiritual, discernimento, neutralizando toda a cegueira, toda a escama espiritual nos nossos olhos, nos olhos dessa pessoa que está diante desse monitor. Tudo aquilo que foi lançado através de feitiçarias, Pai, para cegar espiritualmente, para escurecer a visão, para trazer cegueira física e espiritual que caia por terra. Por um caminho veio e por 7 volta. De onde veio? Não interessamos saber, mas que volta destruído, cancelado, anulado. Assim seja. Na palavra do Criador também diz que nenhuma arma forjada contra nós prosperará e que toda língua que levantar contra nós em juízo nós a condenaremos. Por quê? Porque essa é a nossa justiça, essa é a nossa herança, que somos filhos e servos do todo soberano Abba e Yah, nosso Criador. Esse canal ele tem um objetivo principal. A primícia desse canal é revelar o nome do Pai, que é Yud-He, Vav-He, Yah na pronúncia, e do Filho, Yahshua Mashiach. O Pai honrou o Filho de sobremaneira, ele exaltou Yahshua de sobremaneira, colocando o seu próprio nome no Filho. Yah do Pai, Shah de salvação do Filho, porque só há salvação no Filho. E Laim da cidade santa, Yahshalaim, unificando assim os nomes do Pai, do Filho e da cidade santa. Assim seja, queridos, a nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Receba a libertação de toda a cegueira espiritual no nome de Yahshua Mashiach. Bora lá, vou fazer a leitura do Salmo 91. E depois nós iremos fazer um comentário sobre como identificar a cegueira espiritual. Aquele que habita sobre a sombra do Altíssimo, o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Eterno, ele é meu Yah, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então todo laço, embaraço e pedra de tropeço, através de feitiço, para trazer cegueira espiritual, foi, cortado, você foi livre como um pássaro da gaiola, né? Ali já estava projetado aquele laço através da feitiçaria, da cegueira espiritual, para ocultar de você, esconder de você, para que suas visões sejam obscuras, escurecidas, para não enxergar a verdade. Mas na palavra do Criador diz que o quê? Que não há nada oculto que não venha a ser revelado, que não há nada oculto que não venha a ser conhecido. Então, não adianta, né, querido? Aqueles que têm o Ruach Kadosh, assim é revelado. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas te confiará a sua verdade e será o seu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos você contemplará e verás o castigo dos ímpios, a recompensa dos ímpios. Somente com os teus olhos, em cima dessa palavra, Pai. Que toda visão, cegueira espiritual, toda escama espiritual que foi lançada através de feitiço na vida desse homem, desta mulher, desta criança, que caia por terra agora. Que toda influência de entidades malignas, toda reza de entidades malignas, tudo aquilo que foi soprado, tudo aquilo que foi rezado, tudo aquilo que foi feito, derramado em sacrifício, todo despacho maligno para cegar espiritualmente, que não há nada oculto que não venha a ser revelado, que não há nada oculto que não venha a ser conhecido por essa pessoa a partir desse momento. Assim seja, querido. Continuando. Porque tu, Eterno, és o meu refúgio. Do Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque a seus anjos ele dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra.
Pisarás o leão e a cobra, calçarás o pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei, pô-lo em retiro alto, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, o glorificarei. Fartá-lo-ei com longuras de dias e mostrarei a minha salvação. Aleluia. Assim seja, queridos. Então, Érica, como identificar a cegueira espiritual? Mas antes vamos meditar na palavra. Aqui tudo é... Aqui, querido, a libertação, os ensinos para ser livre, é tudo em cima da palavra, né? E a gente faz o comentário das coisas que a gente visualizou, experimentou, ouviu pessoas muito próximas experimentando. Mateus 13:15 diz: muitos olham, mas não vê, ouve e não entende. Que é isso? Isso aqui está falando na palavra exclusivamente uma cegueira espiritual, a falta de visão, de discernimento para aqueles que não têm a presença do Criador, ou seja, para aqueles que não têm a presença do Criador. Eles não conseguem, por mais que eles leiam a Bíblia, eles não conseguem discernir o que estão lendo. Eles não conseguem compreender o que eles estão lendo ou o que eles estão ouvindo. Por quê? Porque não tem visão espiritual, ou seja, não tem Ruach Kadosh. Muitos conhecem como Espírito Santo. Quando você não recebe a presença do Criador, você tem dificuldade de discernir e de compreender o que você está lendo. Muitos olham, mas não vê. Ouvem, mas não entende. Por mais que a gente mostre, por mais que a gente fale, a pessoa não conseguirá discernir a verdade. Isso acontece muito com os nomes do nosso Criador e do nosso Salvador, que foi oculto e escondido. Por mais que você bate na tecla todo dia, o nome verdadeiro do Pai é Yahweh, do Filho é Yahweh. Ainda assim, eles são cegos espiritualmente. Por quê? Porque não tem um entendimento espiritual para discernir que o Yahweh, ele diz que tudo na terra o adoraria. Reino celestial. Até o filho dele, ele honrou o filho de sobremaneira, colocando o seu próprio nome no filho, né? Os nomes dos profetas levariam o seu nome. Os nomes dos filhos dos profetas levariam o seu nome. Mateu, Matitial, Elias, Elial. Então, isso foi oculto. O que aconteceu? Antigamente, a palavra era ministrada em latim. Houve a tradução do latim para o português. Ali deveria ter acontecido uma transliteração. Aconteceu uma tradução. E nome próprio não se traduz. Mas fez essa tradução com o objetivo próprio de enganar, esconder, mentir. Por quê? Porque se as pessoas fossem chegado a ela, revelado a elas o verdadeiro nome do Pai e do Filho, nada, absolutamente nada poderia resistir a essas pessoas. E elas ganhariam força, poder, autoridade, seriam livres e não seriam mais escravizadas. Então, qual que é o objetivo do diabo? Matar, roubar e destruir. E enquanto as pessoas estão cegas espiritualmente, não conseguem enxergar a verdade, elas estão propícias a ser escravizadas, cegas espiritualmente, não discernir a verdade e viver na escravidão. Mas quando conhecereis a verdade vos libertará. Quando eu, querido, sempre fui uma pessoa muito fervorosa, sempre tive muito temor pelo Criador, mas mesmo assim os ataques espirituais, tudo que fazia contra a minha vida prevalecia. Por mais que eu tinha uma vida libada, uma vida ética, uma vida com temor ao Criador, ainda assim o mal me sobressaía. Por quê? Sobre mim? Porque eu estava lidando com nomes que não eram os nomes santos e purificados, os nomes verdadeiros. E de tanta insistência, de tanto sofrimento, de tanta busca pela presença do Criador, ele me revelou. E hoje eu estou aqui com o único propósito de abençoar a sua vida revelando essa verdade. Tudo que eu lanço nesses vídeos, querido, eu vivi na própria pele, ouvi alguém muito próximo vivendo. Por isso que eu tenho autoridade para falar sobre essa situação. E as coisas que eu não tenho autoridade para falar, eu falo, não sei, não experimentei e ainda não sei. Dizem que é assim. Mas não entende? Eu quero fazer o papel contrário do diabo. O diabo quer escravizar. Eu não, eu quero que as pessoas sejam livres. Liberdade é os encarcerados. Liberdade que as algemas espirituais caiam por terra. E a cegueira espiritual é um tipo de algemas nos olhos que são lançadas através de feitiços. Olha para você ver na Bíblia que fala do cego de nascença. Ele tinha a vista, só que ele perdeu a luz. Aí quando ele viu, ele estava sentado na beira do caminho,
ele pediu que Yauxa, é o Bartimeu, né? Ele estava sentado à beira do caminho. Ele pediu Yauxa que voltasse a ele a visão novamente, a cura do cego de Jericó. Então, aquela cegueira levou aquele homem a viver na escuridão, ou seja, ele conseguia enxergar, só que ele perdeu a visão. Então foi algo maligno. Então Yauxa disse para o cego: você pode ir embora agora, pois a tua fé o curou. No mesmo instante, o cego recuperou a sua visão. Isso está no livro de Marcos, capítulo 10, 51, 52. Ou seja, isso acontece comigo e com você. Eu trazendo agora para o mundo natural. Quando nós recebemos uma demanda de feitiço, nós estamos enxergando. A demanda de feitiço tem duas formas de feitiço. Os feitiços na escura e aqueles para tirar a visão, a luz dos seus olhos, que foi o caso dele. Ele enxergava, só que ele deixou de enxergar. E aquele que é lançado através de feitiços para que a gente vive na escuridão. Por mais que você enxerga, por mais que você vê as pessoas, vê o ambiente, você não consiga discernir o que está rolando, o que acontece por trás dos bastidores, entre aspas. O que acontece, aquela vida que aquela pessoa leva, ela lança uma cegueira, um feitiço nos seus olhos, para você não ver quem realmente é essa pessoa. Certa feita, eu recebi um feitiço nos meus olhos, né? Isso aconteceu por 2 vezes. 2 vezes eu recebi, e certamente esse feitiço, ele aconteceu, querido, foi um feitiço lançado próximo a mim. As pessoas que lançaram o feitiço, elas estavam próximo a mim. Eu estava em um determinado ambiente e elas estavam em outro ambiente. Só que eu senti um impacto de quando a pessoa veio falar comigo, os espíritos imundos, as demandas espirituais vieram à frente daquela pessoa. E ali eu já senti uma tontura de imediato, algo assim, como é que eu vou falar para vocês identificar? Alguma coisa assim, é um vulto negro, né? Um vulto negro, e que veio e parou aqui, na minha frente. E a partir daquele momento eu já senti alguma coisa, tipo uma escama, como se os meus olhos estivessem com... Sabe quando tem uma sujeira, tem alguma remelinha no olho? Eu comecei, naquele instante, eu já senti que tinha uma escama, uma remelinha nos olhos. Eu peguei o celular, que eu estava com o celular na mão, meditando a palavra. Eu fui e tentei ler o Salmo 91. Não consegui, porque eu não conseguia ler nenhuma palavra. Aí eu entendi, naquele momento, já veio a visão do Criador, o AD já ministrou no meu coração, você está recebendo um feitiço para te trazer cegueira. Eu fui e neutralizei, só que eu neutralizei e ainda continuei. Fiquei por 2 dias, aquele dia, aquela tarde toda, com o olho ruim, foi para casa e orando, né? E eu orando, em oração, e olha, queridos, que eu tava ali e sentindo aquela coisa, é como se tivesse sabe quando tem alguma coisa no seu olho que fica incomodando? Você já sentiu essa sensação? Aí, saiu no outro dia, pela manhã, no mesmo horário que foi jogado, assim, por volta da tarde, né, que caiu. Aí foi quebrado aquele feitiço, porque foi um feitiço muito forte que foi feito. Eu senti um impacto, um ataque imediato, eu senti. Além de eu discernir no mundo espiritual, eu consegui sentir no mundo físico. E o Criador permitiu que perpetuasse, assim, durante horas no meu olho, para mim ver que é ali aonde estava acontecendo aqueles ataques, porque aquele ali era a 2ª vez que tinha lançado sobre a minha vida, e eu pedi ao Criador que eu queria saber de onde estava sendo feito, de onde que as proximidades, né, do ambiente onde estava sendo lançado, e ele permitiu. E esse feitiço não era só para atingir a mim, mas a minha família, né, para enganar as pessoas da minha família, para trazer um sentimentalismo que não existia, né? Um amor que não escondia. Porque quando traz essa cegueira espiritual, queridos, a pessoa fica completamente encantada. Certa feita eu vi um amigo meu sendo encantado, né? E só que eu não tinha essa visão espiritual que era um encantamento. Hoje eu consigo discernir que ele estava totalmente encantado, né? Uma pessoa, querido, a pessoa quando ela está encantada, ela tira até a roupa do corpo e dá para outra. Ela fica apaixonada com a pessoa, ela não consegue ver nenhum erro daquela pessoa, ela fica enamorada, apaixonada, deslumbrada com a presença daquela pessoa. Esses feitiços dessas cegueiras espirituais, geralmente, eles são lançados na vida da gente para esse objetivo, para trazer amor, encantamento. Nossa, acha a pessoa a melhor pessoa do mundo, aquela não consegue enxergar os defeitos daquela pessoa.
e para que você não consiga fazer a leitura do ambiente natural e nem do ambiente espiritual, né? Aí eles lançam os feiticeiros geralmente lançam esses feitiços contra os seus olhos para você não conseguir discernir o ambiente que você está e nem ao redor dele o que está acontecendo ou o que acontece dentro daquela casa. Que ali possivelmente era uma casa que manuseia feitiçarias, né? Bruxarias. E pessoas que você talvez fala que ama o Criador. E são essas mesmas pessoas que utilizam desses manuseios, desses artifícios para encantar você, para enganar você, né? Mas conhecereis a verdade vos libertará. Então, o dom da visão, ele é somente através do Ruach Kadosh. O Criador, somente através, quando nós somos abençoados, nós recebemos o Ruach Kadosh, que muitos conhecem como Espírito Santo, nós temos habilidades, através da fé, para discernir, para ter percepção e conseguir entender o ataque no momento que está sendo feito. Então, o Eterno, ele retira, quando nós oramos, consagramos e determinando a quebra desse feitiço, dessa feitiçaria, você consegue detectar o que está acontecendo com você? Você determina, em nome de Yahshua Mashiach, que toda escama espiritual, né? Toda cegueira espiritual, cegueira física, cegueira natural que sai por um caminho, veio por 7 e volta. Quando você determina no nome de Yahshua que o Pai honrou o Filho de sobremaneira, quando nós estamos falando em nome de Yahshua, sai cegueira espiritual. Por um caminho, veio por 7 e volta. Nós estamos dizendo para o mal. Despacho, entidade maligna que foi para me trazer a escuridão, me trazer a cegueira, eu estou te dando uma ordem no nome de Al e de Yahshua. Sai agora, seja cancelada agora todo feitiço, toda magia, entende? E assim sucederá. É como se você sentisse que o seu olho tivesse uma areia, entende? Quando você recebe um feitiço, uma areinha nos olhos. Né? E além de não conseguir enxergar, vai tentar fazer uma leitura, não consegue. Você vai olhar para as pessoas assim, você vê meio escuro ou borrado, sabe? Isso aí, quando o Criador permite que você já materialize no mundo físico, isso é porque o feitiço foi muito forte, a pessoa queria te cegar não somente espiritualmente, mas fisicamente, tá? Para te deixar inutilizado, deixar você como um cachorrinho dela, entende? Então, o Eterno nesse momento, assim, quando eu detectei, eu já comecei a repreender, neutralizar, aí foi passando, até no outro dia seguinte que passou completamente, né? Aí ele tocou nos meus olhos, através de Yahshua Mashiach, eu dei legalidade ao Eterno. O mal tocou nos meus olhos para me cegar fisicamente e espiritualmente. Toque aqui com a tua mão, Yahshua, tira toda a escama, toda a areia, toda a escuridão. E fui declarando, né? E foi saindo. Graças ao Criador, ele me curou, aleluia, né? Então, essa experiência de cegueira espiritual eu não tive uma vez, já recebi esse feitiço por 2 vezes, mas eu detectei no momento, né? No momento que foi enviado os ambientes, que eu consegui fazer a leitura e de onde estava vindo. Eu consegui ter entendimento de onde que estava vindo essa feitiçaria. Cura-nos, abre a nossa visão e nós pedindo a ele, né, que abrisse a visão, a nossa visão física, natural, espiritual, mental, a capacidade de discernir e entender a realidade do mundo espiritual. Você tem que pedir para ele, tá? Os olhos, eles podem ser abertos somente através de uma fé genuína em Yahshua. Assim está no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, 14. Somente Yahshua Mashiach, através do Ruach Kadosh, pode nos dar uma fé genuína, nos dar a capacidade de entender, discernir esse feitiço, né? Que foi lançado contra as nossas vidas. A visão terrena e a cegueira espiritual, elas são aliadas entre si e, porém, são contrárias à verdade da visão espiritual. Por quê? Porque às vezes, querido, tem uma pessoa que realmente aconteceu, tá cega não através de feitiço, mas cega porque teve uma doença, aconteceu alguma coisa, não foi no médico, aí chegou a perder a sua própria visão. Mas grande parte das visões, antes de você recorrer você recorrer aos médicos, ainda continua cego, vai orar, que pode ser alguma coisa, algum feitiço da magia negra ou magia branca, para te cegar, para te trazer na escuridão. Qual o objetivo desses feitiços? É para escurecer a sua vida, ou seja, por mais que você consiga ver as pessoas, você não tenha discernimento. Você fica encantada, apaixonada pelo ambiente, pelas pessoas,
pela situação, você não consegue ver a maldade no coração das pessoas. E geralmente a pessoa que faz o feitiço para cegueira espiritual, são pessoas que têm um coração muito ruim. São pessoas extremamente egoístas, egocêntricas, têm um coração muito ruim, são pessoas mentirosas, são pessoas fingidas, que te tratam muito igual pão de ló, mas por trás fala de você, tá? Desculpa. Então, a magia branca, ela é contra os olhos de uma pessoa. A magia branca e barra negra, elas são contra os olhos de uma pessoa. Ela é lançada diretamente contra os olhos de uma pessoa. Se falhar, a pessoa poderá ficar cega se você não cancelar. Se você não cancelar, igual eu, imagina se eu não tivesse o discernimento espiritual e achasse que eu tava com problema físico, que eu tinha que ir num médico apenas. Se eu não tivesse o discernimento espiritual, que ali era um feitiço, eu poderia chegar à cegueira. Tá repreendido, né? Neutralizado, nome de Alchemachi. Então, assim com você. Se você não consegue, viu suas vistas ao obscuro, como se tivesse uma escama, como se tivesse uma areia nos seus olhos, aconteceu de repente, do nada, você tá lá e do nada você começou a perder a visão. A lixa tá te mostrando no mundo físico que é algo feitiço. A partir do momento que já aconteceu no mundo espiritual, quando você tem entendimento, igual no meu caso, eu tive entendimento. Eu vi já a sombra vindo e eu já fiquei tonta. Na hora que tava lançando a magia, na hora que a pessoa falou, a que a pessoa invocou, eu já deu a legalidade para as entidades, eu já antes da pessoa aproximar de mim, eu já vi, as entidades vieram antes dela, na frente dela, entende? Ali minha visão já ficou turva, eu já vi aquela escuridão ali e meus olhos já não conseguia ler o celular, os textos do celular, e como eu tinha facilidade e habilidade. Eu enxergava assim, as vistas ficavam opaca, escura, sabe? Muito estranho, querido, muito estranho. Mas eu entendi na hora que era um feitiço. É bom que eu descobri de onde estava vindo, já era a segunda vez que tinha feito isso comigo. O ataque espiritual acontece, querido. Então, vamos lá. A magia pode ofuscar com a luz ou escurecer com as trevas a visão da pessoa. Quando você sente, igual no meu caso que eu senti, não só fisicamente, mas espiritualmente. Eu vi antes, quando a pessoa deu a legalidade para as entidades, os despachos, eu já veio na frente da pessoa, né? Aí os demônios já vieram na frente dela e eu já tinha recebido, já estava neutralizando, eu fiz até assim com a cabeça. E depois o Criador permitiu que eu sentisse ainda, continuar sentindo no resto da tarde e no dia até da manhã seguinte, que eu estava em processo de libertação, né? Cancelando, desfazendo aquele mal, aquele feitiço. A magia branca para lançar trevas, escurecer os olhos, a escuridão nos olhos. A magia negra para tirar a luz dos olhos, para a pessoa não ver a verdade. Então, a magia branca, qual que é a função dela? Escurecer os seus olhos. Ou seja, lançou para escurecer a minha visão, para me não enxergar. A magia negra é para quê? Para tirar a luz dos meus olhos, ou seja, tirar o discernimento espiritual dos meus olhos, para me não enxergar a verdade, enxergar quem são aquelas pessoas, que elas ali realmente, a casa delas serve a demônios, que elas têm altar de feitiçarias, de bruxarias, que elas vivem uma vida aparentemente, mas atrás dos bastidores ela tem outra vida, né? Então, ela tem uma vida em duplicidade, tá em cima do muro, fala que ama o Criador, mas ainda usa da magia, da feitiçaria para enganar, para esconder, para mentir, para encantar, para deixar a pessoa totalmente cega, não enxergando quem efetivamente é essa pessoa, né? Então, a pessoa enfeitiçada, ela fica encantada, apaixonada, enamorada, cativada, nossa, completamente cativada através desse feitiço, que são os feitiços de espíritos revoltados. Quando acontece isso, são pessoas que estão extremamente revoltadas com a sua presença. Tá indignado porque você está naquele ambiente. Elas não querem que você fique ali de forma alguma. Que a sua presença está incomodando e ela quer te tirar você dali. Entende? Te cegar para você não ver que ela tá fazendo um manuseio dessa feitiçaria contra a sua vida. Então, quando isso acontecer, você vai neutralizar os espíritos revoltados da feitiçaria da cegueira espiritual contra a sua vida. Continuando para finalizarmos aqui, nós iremos falar também dessa ausência, né, de percepção que as pessoas têm que através desses espíritos, dessa cegueira espiritual. A pessoa, a visão da pessoa começa a ser curtíssima. Não consegue enxergar a longa distância. Não consegue enxergar o
todo. Só consegue enxergar assim na frente dos seus olhos e ainda com muita dificuldade. Uma luminosidade muito fraca, com muita sensibilidade, sentindo muitas alterações nos seus olhos, como se tivesse uma escama, como se tivesse uma areia nos seus olhos, né? Então, Yausha diz para o cego: você pode ir embora agora, pois a tua fé curou. No mesmo instante, o cego recuperou a visão. Ou seja, esse Bartimeu lá do cego de Jericó, conta-se a passagem que ele estava sentado na beira do caminho e ele pediu, eu acho, que ele voltasse a enxergar. Então, isso acontecia o quê? Isso nos faz refletir o quê? Que ele aconteceu alguma coisa maligna na vida dele, porque ele enxergava, ele perdeu a visão. Assim é comigo com você. Esse feitiço que eu recebi, eu enxergava normalmente, eu não perdi a visão. O Criador não permitiu que eu perdesse totalmente, mas que a minha visão fosse escurecida e que eu sentisse como se tivesse uma escama nos meus olhos, como se tivesse uma areia, algo que incomodasse. Então, foi uma feitiçaria que foi lançada sobre os olhos desse Bartimeu. Se ele pediu o Yausha para enxergar de novo, para voltar a enxergar novamente, é porque algo impediu que a visão dele, que ele pudesse ver, né? Então é algo que faz. A feitiçaria dos olhos, a magia dos olhos, é para você ficar encantado através dos olhos, não enxergar a verdade, não enxergar, discernir o mundo ali, aquele ambiente, né? Para te cegar que aquilo ali está sendo lançado contra a sua vida através de uma invocação ou através de uma comida. No caso, que quando foi lançada essa feitiçaria dos meus olhos, foi através de uma comida. Não era direcionado especificamente para mim, mas foi através de comida, né? Mas só que eu senti e neutralizei. E nada aconteceu em nome de Yausha Mashiach. Então, na magia negra, na Quimbanda, ou seja, esse feitiço é um manuseio de forças sobrenaturais com intenções de procedimentos malignos, né? Para destruir mesmo. É uma magia que é usada através da sombra, ou seja, da escuridão, e não da luz para alcançar objetivos. No 2 Coríntios 4,4 diz que sobre os deuses deste mundo cega os descrentes. Para quê? Para eles não enxergar a verdade. O evangelho está encoberto. Fica para que o evangelho fica quê? Escondido, oculto, para que eles perdem que ele está encoberto. O Deus desse mundo cegou as pessoas descrentes para que elas não vejam a luz e a glória de Yausha, que é a imagem do Criador. Ou seja, por que muitas pessoas estão servindo as entidades hoje? Porque o próprio diabo tem cegado as pessoas para que elas não encontrem a paz, para que elas não encontrem a luz, a fonte de vida que é Yausha, através de Yausha. Se elas encontrar a Yausha, elas serão iluminadas, elas serão salvas, elas encontrarão refrigério, encontrarão luz pelo seu caminho. Mas enquanto ficar escondido a presença, a verdade, o nome do Criador, o nome do Salvador, enquanto ficar escondida a sã doutrina do Evangelho verdadeiro, essas pessoas serão enganadas. Serão escondidas delas a verdade, que há uma libertação, que elas podem ser livres, que elas não precisam mais de ser escravizadas, mas que elas podem sim ser libertas, que elas podem sim sair do cárcere, que elas podem sim ser livres das correntes, das algemas, dos laços, das amarras espirituais. Porque a cegueira espiritual é um laço espiritual. É um embaraço que coloca não somente nos pés, mas é um embaraço nas vistas, para você não enxergar o ponto que você tem que ser, o caminho que você tem que seguir. Em Efésios 4:17, 18 fala sobre a cegueira espiritual. Em Isaías 59 também fala sobre aqueles que andam na escuridão. 1 Coríntios 2:14 fala sobre a cegueira da pessoa natural, não aceitar a verdade do eterno. Para elas são loucuras as pessoas naturais, que o nome verdadeiro do pai é Yau, e o de rei Vavirê, e do filho é Yausha Mashiach. Isso é loucura, isso é blasfêmia, sendo que quem está blasfemando são elas que estão falando o nome do pai e do filho, só que elas não conseguem discernir. Por quê? Porque são pessoas naturais, que não têm a presença, não têm discernimento, não tem o Ruach Kadosh. Então, para elas, isso que eu estou fazendo agora, compartilhando o nome do pai e do filho, é abrindo a sua mente, a sua visão, para você ver o outro lado. Isso é loucura, eu sou louca, né? Pois somente pessoas espirituais conseguem discernir a verdade, que Yau é luz, que é o próprio Ruach Kadosh que diz para a igreja.
né? Que mostra a verdade. Mas aqueles que não estão com o Ruach Kadosh não conseguem discernir e nem enxergar essa verdade. Mas pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach, eu neutralizo toda a cegueira física, toda a cegueira natural, toda a cegueira espiritual que foi lançada através de feitiços, através de magia negra, através de magia branca. Por um caminho veio, por 7 voltas. De onde veio nós não temos entendimento e nem queremos saber. Que volte agora. Anulado, desfeito, cancelado. Eu declaro, eu profetizo sobre a sua vida que a partir de hoje você vai enxergar até o que você não quer. O Criador vai te mostrar, para mostrar que você tenha discernimento espiritual. Ele vai te ungir através do seu Ruach Kadosh. Desça como fogo, Pai. Desça como foguete do trono, que na tua palavra diz que tudo que nós ligarmos na terra está ligado no céu. Então eu ligo agora, visão aberta, que toda a cegueira espiritual caia por terra, que todo manejo com feitiçarias, magia negra, magia branca para cegar essa pessoa espiritualmente, fisicamente, naturalmente, que caia por terra, que todo altar de Baal que desça fogo santo dos céus e consome todos os locais de feitiçaria com magia negra, magia branca, todo manejo através de cegueiras espirituais. Queridos, não há nada oculto que não venha ser revelado. E que tudo que foi feito para te encantar, para te deixar cativando, para cativar você, cativar seus filhos, cativar seu esposo, a sua família, para vocês não enxergar a verdade, passa a mão nos seus olhos agora. Cai por terra agora toda a cegueira, toda a areia, todo oculto, toda a escuridão. Tudo aquilo que está tirando a sua luz, o seu entendimento, a sua percepção. Receba vida, receba a luz, assim como Yahweh diz, haja luz e ouve, haja luz nos seus olhos. Assim seja, eu te abençoo, através do nome poderoso de Yahshua Mashiach. Receba a bênção, receba luz, receba visão aberta, receba entendimento, receba essa percepção espiritual. Assim seja, eu recebo, em nome de Yahshua Mashiach, aleluia. Então, muitos têm olhos e não vê, têm ouvidos e não ouvem. Por quê? Porque estão cegos espiritualmente. Estavam cegos espiritualmente. Porque a partir de hoje vocês terão olhos e virão, terão ouvidos e ouvirão, e compreenderão e entenderão o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Assim seja.